Olá, querido estudante, tudo bem com você? Espero que sim. Estou aqui de volta com vocês, né? Para mais uma aula nossa. Essa é a nossa aula de número 13. No qual nós, no nosso material didático, espero que vocês já tenham lido, né? Tenham se organizado, se planejado para ler o material base, o texto base, e é de fundamental importância a leitura, né, do material, até porque é necessário, né, para a compreensão dos assuntos abordados, né. Hoje, o material didático de vocês refere-se, na nossa aula de hoje, ao capítulo 8, que nós trataremos sobre a capacitação e desenvolvimento de pessoas, né. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é apresentar como que ocorre o processo de capacitação e de desenvolvimento das pessoas dentro dos ambientes organizacionais, né? Além de abordar quais os benefícios adquiridos, né, quando a organização ela investe na capacitação e no desenvolvimento e das pessoas, bem como debater as tendências de projetos relacionados à capacitação e desenvolvimento das pessoas, né? Então, vamos lá? Nós podemos dizer, então, que nos capítulos anteriores, nós tratamos de alguns mecanismos que as organizações dispõem para promover, né, a valorização, dos seus colaboradores, dos seus funcionários, né, em relação a órgãos públicos dos seus servidores, né, como incentivo salarial, qualidade de vida no trabalho, a possibilidade de fidelização do colaborador, né, dentro da organização, da instituição na qual ele está inserido, né? Então, nesse capítulo, nós vamos ver que a gestão de pessoas, ela vai além da motivação, né? Ela vai além da motivação das equipes, mas também ela trata da captação, da capacitação e do desenvolvimento das pessoas, né? Nós percebemos, a partir da leitura que vocês, né, acredito que todos tenham realizado, do material base, do texto base, que os avanços tecnológicos, mercadológicos, né, no âmbito mundial, ele surge, né, a partir de novas habilidades, né? O surgimento dessas habilidades se dá em decorrência das necessidades de certas habilidades dentro do ambiente organizacional da empresa no mercado de trabalho, né? Então, através desses processos de mudanças contemporâneos da gestão de pessoas, é que se identificou com o passar do tempo, com o decorrer do tempo, a necessidade de formação inicial e continuada de seus funcionários, de seus colaboradores, né? De seus servidores em casos de demandas voltadas para o serviço público, né? Então, nós podemos dizer que é importante, né, que os colaboradores, que os funcionários, que os servidores assumam o papel de formação, né, dentro da organização. Esse funcionário é importante para a empresa, é importante para a organização, né? Então, nós percebemos
o quão importante é o capital humano. O que é o capital humano? São as pessoas, né? Os colaboradores, os funcionários. Então, o quão importante é o capital humano dentro das organizações, né? Por que elas são tão importantes? Porque requerem estudos específicos e processos próprios de gestão dentro da organização, né? Esse é um processo necessário e indispensável para a organização, né? Então, aqui nós trazemos um extrato, né, de Chavenato 2014, onde ele nos mostra como que se dá esse processo de treinamento dentro da empresa, dentro da organização, para o desenvolvimento das pessoas, né? Quando que surgiu essa necessidade, essa importância de capacitar, né? Dados nos mostram que o quê? Que esse primeiro marco de capacitação, de treinamento, né, que se utilizava muito a palavra treinamento, ela se deu no período da Revolução Industrial, né, séculos 18 e 19, né? E perpassou aí durante muito tempo aí, até a década de 70, onde o desenvolvimento, a capacitação tomou um âmbito mundial, né? Em todo lugar, toda parte do mundo se percebeu a necessidade de desenvolvimento, de treinamento, de capacidade das pessoas dentro do ambiente organizacional, né? Aí, a gente, lá no material didático de vocês, Alves define treinamento como o quê? Como um processo educacional sistematizado para a aprendizagem de habilidades, atitudes e conhecimentos específicos voltado para o cumprimento de objetivos previamente definidos. Vejam quão importante é, né? Então, é necessário esse treinamento, esse desenvolvimento das pessoas. No extrato, nessa imagem, nessa figura aí, o que essa imagem nos mostra, né? Ela diz que o treinamento e o desenvolvimento das pessoas, elas abrangem, dentro do âmbito organizacional, os níveis de promoção de aprendizagens e de desenvolvimento individual dentro das equipes, dentro no todo o contexto de colaboradores, de funcionários, servidores das instituições, empresas, no serviço público, né? Então, nós percebemos aí que perpassa o desenvolvimento das pessoas, perpassa treinamento, desenvolvimento de pessoas e, consequentemente, chega no desenvolvimento organizacional. Nós podemos dizer, então, que os treinamentos, eles são intencionais, né, e organizacionais, né, com foco em quê? Para a construção de meios de aprendizagem, né, com foco, com objetivo de alcance dos objetivos dentro da organização. Chiavenato 2014, ele traz alguns tipos de mudanças de comportamentos que são decorrentes dos treinamentos, né? Quais são esses comportamentos, né? O treinamento, ele possibilita a transmissão de informações, o desenvolvimento de habilidades, o desenvolvimento de atitudes, desenvolvimento de conceitos e construção de competências, né? E cada um destes tem suas especificidades, né? Então, nós podemos dizer que a transmissão de informação, ela aumenta a capacidade de conhecimento das pessoas. Então, nós podemos dizer que esse aumento do conhecimento adquirido pelo sujeito, ele colabora tanto para o seu crescimento pessoal como profissional, né? Então, nesse contexto, nós nos remetemos para o outro tipo de comportamento, que é o desenvolvimento de habilidades,
né? Então, eu possuo uma determinada habilidade, habilidade A. Com o treinamento, com a capacitação, eu passarei a desenvolver habilidades A, B, C e assim sucessivamente, né? E um outro tipo de mudança de comportamento é o desenvolvimento de atitudes, né? O que é, né? Esse comportamento, tipo de comportamento, perdão, ele nos possibilita desenvolver-nos melhor, melhorarmos nosso comportamento dentro da organização, né? São o que isso? Isso quer dizer o quê? São as mudanças de atitudes. Se eu tinha um olhar negativo sobre determinada situação no ambiente organizacional, a partir da capacitação, a partir da formação, eu posso ter um olhar diferenciado em relação àquilo ali. Né, aquela certa ação, aquele certo procedimento realizado, aquele certo processo realizado pela empresa, instituição, organização. Né? Então, a formação, a capacitação, o treinamento, ele me permite um novo olhar, né, em relação às atitudes, dentro das minhas atitudes enquanto profissional, dentro do ambiente organizacional. Né? E um outro tipo de comportamento, de acordo com o Chiavenato, é o desenvolvimento de conceitos. Né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer levar o nível de abstração no ambiente organizacional. Isso quer dizer o quê? Desenvolver ideias e conceitos para ajudar as pessoas e pensar em termos globais e amplos. Ou seja, isso quer dizer que eu posso compartilhar novas ideias, propor novas situações, né, com o objetivo de melhorar o ambiente, os trabalhos, as ações, a ajudar a alcançar os objetivos dentro da organização. Né? E, por último, a construção de competências, né? Criar competências individuais, segundo o Chiavenato 2014. Isso quer dizer o quê? Né? Quer dizer que a construção das competências elas está diretamente relacionada a criar, a desenvolver competências individuais alinhadas com os objetivos da organização. Percebam o seguinte: tudo que acontece dentro do ambiente organizacional diz respeito a alcançar os objetivos da organização, né? É todo interligado, né? Tudo é interligado. Uma ação leva a outra, com um único foco: atingir os objetivos propostos pela organização. Então, a gente pode dizer que o quê? Que o desenvolvimento das pessoas dentro do ambiente organizacional tem por foco capacitar os indivíduos, né, para a sua competência dentro do ambiente de trabalho, né? E nesse contexto é necessário, faz-se necessário, indispensável, distinguir a capacidade e as competências individuais e organizacionais, né? A gestão de desenvolvimento de pessoas, através da competências por competências, ela adiciona ao ambiente organizacional o desenvolvimento a alcançar a melhor qualidade no seu trabalho, no desempenho da sua função, do seu cargo, aquele que você exerce dentro da organização. Né? Então, e aí Fleury, ele diz o seguinte, ele traz aqui uma representação, Fleury não, perdão, gente, Chiavenato 2014, ele traz aí a representatividade das fases do ciclo composto pelo tipos de treinamento, né?
ele aponta que durante o levantamento que é realizado um diagnóstico, né? E nesse diagnóstico é feito um levantamento das necessidades que deverão ser supridas por meio do treinamento, da capacitação, né? Então, nós podemos dizer o seguinte, que o treinamento e o desenvolvimento, embora eles apresentem métodos similares para a aprendizagem, ambos apresentam diferenças dentro da sua perspectiva de tempo, né? Como que o tempo para ser desenvolvido o treinamento e o tempo para desenvolver a capacitação, né? Então, o Chavenato 2014, ele diz que o treinamento é utilizar de mecanismos para melhorar competências e habilidades do indivíduo desenvolvida no cargo específico ali que ele está desenvolvendo atualmente, né? Podendo ou não aplicar o conhecimento de forma imediata ali no seu dia a dia após adquiri-lo, né? Já o desenvolvimento das pessoas, ela foca na formação de novas habilidades e competências necessárias tanto para cargo, necessárias para cargos futuros, atividades futuras, né? Então, não é o desenvolvimento de pessoas, ele não tem um foco ali naquele cargo momentâneo, né? Enquanto o treinamento tem foco no momentâneo, no cargo que ele exerce atualmente, o desenvolvimento de pessoas, ele foca a longo prazo, né? Em atividades futuras, que colaboram tanto no momento como em atividades futuras, né? Então, podemos então dizer que a maioria dos programas de treinamento, ele concentra-se no repasse de informações e conhecimento no que diz respeito à empresa, à organização, né? As regras estabelecidas, objetivos, políticas, metas, missão, visão da organização, né? E dentro, levando em consideração a importância que essa organização está no mercado de trabalho, né? Então, aí nós observamos a partir daí que os passos de levantamento, que é necessário realizar um levantamento, né, das necessidades de treinamento, e essas necessidades, elas estão relacionadas à elaboração, como nós já dissemos, do programa de treinamento, né, que são, podemos dizer, então, aí, que são as propostas e ações que têm como foco suprir as necessidades identificadas a partir do diagnóstico realizado pela organização, né? A partir do momento desse diagnóstico, é que os gestores ou responsáveis, dentro do âmbito organizacional, eles conseguem, possam suprir as necessidades identificadas, né? Nesse momento, eles conseguem dimensionar o quanto de recursos e de pessoas devem ser incorporadas, né, aplicadas, incorporadas, que possuem a necessidade de treinamento, né, a partir das observações realizadas, do diagnóstico realizado. Nesse contexto, o entendimento da organização, ele se dá de forma planejada, né, para quê? Para que ocorra um investimento da organização de forma qualitativa, né? Que não se torne oneroso, né? Podemos dizer assim, para a instituição, né? Então, nesse próximo slide, até aí tudo bem, pessoal? Tá tudo ok até aí? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Lembrando, pessoal, que após leitura do texto base, após assistirem a videoaula,
A leitura de textos complementares, né? Algumas aulas têm os textos complementares. Se houver alguma dúvida, passem lá no fórum de dúvidas e coloquem suas dúvidas, questionem, perguntem, tá? Que a gente está lá para ajudá-los, tá bom? Beleza? Então, assim, a partir do que nós falamos, do que foi dialogado, nós podemos, então, dizer que o desenvolvimento de pessoas, ela capacita indivíduos, né? Ela capacita indivíduos para a sua competência no desenvolvimento, para o desenvolvimento de sua competência no ambiente organizacional, né? A gestão de desenvolvimento de pessoas, através da abordagem por competências, ele adiciona melhor qualidade aos processos, né? Então, o que nós entendemos por competência? Nós estamos falando de competência, né? O que nós já entendemos por competência, né? Que ela não pode ser ensinada, porém, ela é possível de serem construídas. Ela é possível que as organizações, quem oferece as formações, as capacitações, os treinamentos, que construam cenários que promovam, né, a melhoria da capacidade aliada às experiências da gestão e que adicionem competências aos seus colaboradores ao longo das atividades desenvolvidas no período que estes colaboradores, que estes servidores estão em treinamento, em formação, em capacitação, né? No quadro aí, Fleury, ele apresenta quais as competências e ações profissionais que são essenciais para serem desenvolvidas e ressaltadas dentro do ambiente organizacional, né? Então, que competências são necessárias segundo Fleury? Saber agir, saber mobilizar, saber comunicar, saber aprender, saber comprometer-se, saber assumir e responsabilidade e, por último, ter visão estratégica, né? E quais são as ações que são relacionadas a cada competência? No saber agir, qual é a ação vinculada ao saber agir? Saber o que e por que faz. Saber julgar, escolher, decidir, né? Saber mobilizar. Qual ação está vinculada à competência saber mobilizar? Saber mobilizar recursos de pessoas, financeiros, materiais, né? Dentro da competência comunicar, compreender, processar, transmitir informações, conhecimentos, né? A gente volta aí à questão da comunicação, do quanto a comunicação é importante dentro do ambiente organizacional, né? Ela deve ser mais transparente possível, né? Dentro da competência saber aprender, qual a ação está vinculada a esse tipo de competência, né? Trabalhar o conhecimento e a experiência, né? Rever modelos mentais, saber desenvolver e propiciar o desenvolvimento de outros. A gente, quando tem um determinado conhecimento, a gente deve sim compartilhar tais conhecimentos, não guardar para si, né? E com essa atitude, com esse tipo de comportamento, a gente ajuda no desenvolvimento de outras pessoas dentro do ambiente organizacional. Saber, uma outra competência, é o saber comprometer-se, né? O que é o saber comprometer? É a partir do momento que eu me engajo nas ações, eu me comprometo a realizar algo dentro da organização para que eu ajude a organização a alcançar os seus objetivos, né? Então, resume-se em engajamento e compromisso por parte do servidor, do colaborador, né, do funcionário. E quanto à competência, saber assumir responsabilidade, o próprio nome já diz também, responsabilidade, né? Eu, dentro do ambiente de organização, no lugar onde eu exerço determinada função, determinado cargo, eu devo ser uma pessoa responsável, assumir os riscos, as consequências de minhas ações dentro da organização. E, com isso,
né, eu posso ser reconhecida a partir do momento que eu assumo riscos, que eu me comprometo, né, que sou responsável por determinadas ações, e aí, consequentemente, eu consigo realizá-las, eu provavelmente serei reconhecida pelo meu trabalho, pelaquilo que eu desenvolvo dentro do ambiente organizacional, né? E, por último, dentro da competência, ter visão estratégica, que quer dizer o quê? Que tipo de ação está vinculada a esta competência, né? É conhecer e entender o negócio da organização, o seu ambiente, identificando oportunidades alternativas. Ninguém consegue chegar a lugar algum dentro de uma organização se você não conhece o ambiente no qual você está prestando determinado serviço, né? Então, esta competência diz respeito a isso, a entender o processo, compreender o negócio da organização, como que funciona dentro do ambiente organizacional, né? Então, estas, segundo Fleury 2004, são as 7 competências necessárias para que se desenvolva um bom trabalho, desenvolva suas atribuições dentro do ambiente organizacional, né? E aí, em consonância com tudo que nós dissemos nessa aula, Chiavenato 2014 ele determina que há alguns métodos necessários para o desenvolvimento das pessoas no ambiente organizacional. Dentre elas está a aprendizagem prática, onde ela consiste no funcionário, no colaborador, no responsável, como é que eu posso dizer? Seja submetido a atividades práticas, né? Não ficar somente na teoria, que ele desenvolva atividades práticas, né? Participação em cursos, seminários externos, não somente naqueles, não ficar restrito somente àqueles que são ofertados, oferecidos, né, pela empresa, né, bem como os treinamentos, né, estudos de caso, né, os estudos de caso, ele colabora, ele ajuda no crescimento profissional de seus colaboradores, né, e centro de estes são só alguns, né? Mas ele informa ainda, ele propõe ainda, determina, na verdade, alguns destes, né? Estes são só alguns do que Chiavenato 2014, perdão, ele destaca como os principais métodos de desenvolvimento das pessoas dentro do ambiente organizacional. Então, para concluir nossa aula de hoje, para a conclusão da nossa aula de hoje, nós podemos dizer que diversas são as possibilidades para o desenvolvimento das pessoas no que tange às novas habilidades, competências, né? E que o programa de treinamento e de desenvolvimento de pessoas, ele deverá ser desenhado, pensado, planejado de acordo com as necessidades e investimento da organização, né? Não adianta pensar que investir em treinamento, formação, capacitação é barato, não é, né? Mas, no entanto, se bem planejado, ele não se torna tão oneroso para a instituição, para o órgão, para a empresa, né? Então, nós podemos concluir que investir no desenvolvimento de pessoas possibilita maior participação, maior mobilização, motivação, pertencimento dos seus funcionários, dos seus colaboradores, dos seus servidores para a organização. E se isso acontece, é claro que isso vai atingir os objetivos propostos pela empresa, porque vai melhorar o clima organizacional e, consequentemente, aumenta a produtividade, lucratividade e competitividade dentro do ambiente organizacional. Por aqui, nós encerramos nossa aula de hoje. Bons estudos, tá? Ressalto novamente a importância da participação de vocês nos fóruns de dúvidas, né? Resolvam as atividades, pessoal, as atividades. Elas ajudam a fixar, perdão, os conteúdos abordados, né? Então,
O lugar, né, de tirar as dúvidas, né, vocês aproveitem dessa ferramenta, né, e como eu já disse anteriormente, nós estamos para ajudá-los para sanar essas possíveis dúvidas. Se não tem dúvidas, tudo bem, está tudo tranquilo, né? E que bom que não tem dúvidas, né? Mas se tiver, participem lá coloquem lá no fórum de dúvidas, tá bom? Então tá, aguardo vocês para a nossa próxima aula, tá? Leia o material, não esqueça, a leitura é imprescindível, façam rascunhos, resumos, ajuda a fixar os conteúdos estudados, né? Beleza? Tudo bem? Então tá, até a próxima aula.